Oi, Jesus aqui, e hoje vamos falar um pouco sobre a história do GNU Linux. Utilizar um sistema GNU Linux é mais do que optar por uma solução isenta de custos e licença. É usufruir de uma filosofia que antecedeu o software proprietário e que permitiu, por exemplo, que a internet crescesse de forma livre como conhecemos hoje. Como usuário de software livre, precisamos compreender um pouco mais sobre essa ideologia e como ela promoveu o surgimento das várias distribuições. O sistema GNU Linux é frequentemente chamado apenas pelo seu segundo nome, Linux. Entretanto, essa designação não faz justiça a todos os desenvolvedores que vêm construindo o sistema operacional como um todo. GNU, que é um acrônimo recursivo de GNU Not Unix, trata-se de um grupo que foi fundado em 1984 por seu idealizador, Richard Stallman, com o intuito de criar um sistema operacional Unix-like, desprovido de amarras e travas ao seu uso. Os desenvolvedores GNU criaram uma série de programas básicos para um sistema operacional funcional, como editores de textos e compiladores. Entretanto, havia um pedaço de código essencial que ainda não tinha sido criado: o kernel. Em 1991, um jovem finlandês chamado Linus Torvalds disponibilizou para o mundo a primeira versão do Linux, um kernel Unix-like. A partir desse ponto, foi possível unir o kernel Linux com o software GNU, originando o sistema operacional que chamamos de GNU Linux. O mundo GNU Linux não é apenas um conjunto de programas, ele traz consigo uma filosofia de mundo livre e colaborativo, no qual as pessoas podem utilizar esses softwares irrestritamente. Acima de tudo, aprender com eles, uma vez que seu código-fonte deve ser disponível a todos que queiram melhorá-lo ou apenas aprender com ele. Para que esse mundo continue livre, Richard Stallman fundou a FSF, Free Software Foundation, que criou e mantém a licença GNU GPL. Essa licença define de modo simplificado que o software deve respeitar 4 princípios básicos, aqui chamamos de liberdades. São elas: liberdade 0, liberdade de rodar o programa para quaisquer propósitos. Liberdade 1, liberdade para estudar como o programa trabalha e adaptá-lo às suas necessidades. Ter acesso ao código-fonte é essencial para isso. Liberdade 2, liberdade de redistribuir cópias de forma que você possa ajudar outras pessoas. Liberdade 3, liberdade para melhorar o programa e disponibilizar as melhorias para o público, de forma que toda a comunidade possa se beneficiar. Ter acesso ao código-fonte é essencial também para isso. Atualmente a GPL está disponível em 3 versões: GPL versão 1, 2 e 3. Fique por dentro de suas licenças em www.gnu.org/license/gpl.html. Nesse mesmo site você encontra como usar as licenças em GPL. No caso, para mais informações a respeito do kernel Linux, pode ser obtidas no site oficial dos seus mantenedores, que é o kernel.org. Informações sobre o projeto GNU e FSF podem ser obtidas nos seus sites gnu.org ou fsf.org. Distribuições GNU Linux. Você já deve ter ouvido falar em Debian, Red Hat, Slackware, SUSE, Mandriva, Ubuntu, CentOS ou CentOS, dentre outras. Mas o que realmente é isso? O que são todos esses nomes? Essas são as distribuições, as distros do GNU Linux. Uma distribuição nada mais é do que um kernel Linux, software GNU e outros aplicativos que são desenvolvidos por outras comunidades ou grupos, reunidos em um sistema operacional que tem a peculiaridade que o diferencia de outros sistemas operacionais GNU Linux, fazendo-os únicos. Mas por que existem tantas distribuições? Justamente porque se você não se identifica com nenhuma delas, você é livre para fazer a sua própria. Por exemplo, em 1993, um rapaz chamado Patrick juntou o kernel e vários outros aplicativos em uma distribuição chamada Slackware, que foi a primeira a ser distribuída em CD. A partir desse ponto foram surgindo diversas outras distribuições que de alguma forma diferiam da filosofia do Slackware, como Debian ou Red Hat. Atualmente existem centenas de distribuições, algumas mais famosas que outras. Em sua maioria, as distribuições GNU Linux são mantidas por grandes comunidades de colaboradores. Entretanto, há outras que são mantidas por empresas. Dessa forma, podemos dividir as distros, abreviação bastante utilizada na comunidade e que se refere às distribuições, em 2 categorias básicas: distribuições livres de custo, mantidas por comunidades de colaboradores sem fins lucrativos, exemplo, Debian, Slackware, Gentoo, CentOS ou CentOS, entre outras. Distribuições corporativas, mantidas por empresas
que vendem o suporte ao seu sistema, por exemplo, Red Hat, Ubuntu e SUSE. É a liberdade do software garantida pela licença GPL, que perpetua o respeito dos direitos definidos pela FSF. Isso porque, pela definição de software livre, nunca, em hipótese alguma, é permitido que o código-fonte seja negado ao cliente, ao receptor do software. Assim, por mais que uma empresa queira cobrar por suas versões do sistema GNU Linux, enquanto ela estiver utilizando o software licenciado sob a licença GPL, ela será obrigada a distribuir o código-fonte dos programas. Dentro do conjunto de distribuições, podemos dividi-las novamente em duas outras categorias. Distribuições convencionais são distribuídas de forma tradicional, ou seja, uma ou mais mídias que são utilizadas para instalar o sistema no HD. Distribuições live são distribuídas em mídia com o intuito de rodarem a partir delas, sem a necessidade de serem instaladas no HD. As distribuições live ficaram famosas, pois têm a intenção de fornecer um sistema GNU Linux totalmente funcional, de forma fácil e sem colocar o risco no sistema operacional original da máquina. O fator que favoreceu essa abordagem é que, em uma distribuição live, praticamente todos os componentes já vêm configurados, funcionando e com interfaces agradáveis aos usuários finais. Exemplos desse tipo de distribuição são OpenSUSE, Elementary OS, Ubuntu, entre outros. Para entender um pouco mais sobre distribuições, é necessário lembrar de mais duas características. Distribuições from scratch são desenvolvidas do zero, ou seja, utilizam um kernel Linux, alguns programas GNU e a grande maioria das suas particularidades é desenvolvida especificamente para ela. Exemplos: Debian, Red Hat, Gentoo e Slackware. Distribuições provenientes, no caso as baseadas, aproveitam ferramentas e bases já desenvolvidas por outras distribuições. Distribuições baseadas usam distribuição from scratch para alcançar seus objetivos mais rápido, dando maior atenção ao propósito da distribuição. Exemplos: Ubuntu, Lubuntu, Kubuntu, Elementary OS e Linux Mint.